Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre engenharia de petróleo e gás. Nosso assunto de hoje é exploração do petróleo. Os tópicos a serem abordados são a estrutura interna da Terra, o ciclo das rochas e as propriedades das rochas sedimentares. Ao término dessa aula, você deverá ser capaz de saber quais são as camadas internas da Terra, conhecer a formação das rochas e conhecer as propriedades das rochas capazes de acumular petróleo e gás. E aí, pessoal, vamos entender a estrutura interna da Terra? Como vocês podem ver, a Terra ela pode ser dividida em 3 compartimentos. O primeiro deles é a crosta terrestre. A crosta ela tem uma espessura de até 70 km. Então, desde a superfície até no máximo 70 km, nós ainda estamos na crosta terrestre. Abaixo disso, inicia-se um manto. O manto ele tem aí uma espessura que vai desde 70 km de profundidade até mais ou menos 2.891 km. E por fim, chegamos ao núcleo, que pode ser dividido entre núcleo externo e por fim o núcleo interno. Com isso, chegamos aqui a um dado importante, o raio da Terra. O raio da Terra é de mais ou menos 6.731 km. Interessante, né? Bom, agora nós vamos entender como funciona a formação das rochas no nosso planeta. Bom, vocês devem estar lembrados dos vulcões. Quando os vulcões entram em erupção, eles expelem um produto chamado magma, a lava do vulcão. E quando isso acontece, o magma, ao chegar na superfície, em uma temperatura muito alta, ele começa a se resfriar com a temperatura ambiente. E aí, a partir do momento que ele começa a se resfriar, ele vai se solidificando, cristalizando, e aí ele se forma em uma rocha, ele se transforma em uma rocha, que são as rochas magmáticas ou as rochas ígneas, o granito, o basalto e entre outros. Qual é o próximo passo? Qual que é o destino que ela pode ter? Ela pode passar a sofrer erosão, ela pode sofrer alterações devido ao intemperismo físico ou químico que acontece no meio ambiente. Ou seja, a atividade do meio ambiente, do clima principalmente, interagindo com a rocha e ela começa a se desintegrar. Essas partículas que foram soltas passam a ser retiradas do seu corpo original, ou seja, passam a ser transportadas. Essas partículas recebem o nome de sedimentos. Sedimentos são partículas que entraram em transporte e são uma das principais agentes da indústria do petróleo, porque são eles que vão nos apontar onde podemos encontrar as reservas de petróleo. Então, os sedimentos eles se transportam ao longo da nossa crosta terrestre até regiões em que eles começam a se acumular. Acontece um processo chamado diagênese. O que é a diagênese? Diagênese são processos físicos e químicos que fazem com que esses sedimentos se consolidem ainda mais e por fim sofram a litificação, que é a transformação dos sedimentos em uma rocha. Mas agora essa rocha recebe o nome de rocha sedimentar. As rochas sedimentares são muito importantes para a indústria do petróleo e gás, porque são nelas que são encontradas a maioria das reservas de petróleo e gás no mundo. E por fim chegamos ao terceiro tipo de rocha que existe no nosso planeta, que são as rochas metamórficas. As rochas metamórficas, elas são um produto de alterações na pressão e na temperatura, tanto de rochas ígneas quanto de sedimentares, mas podem ser também produtos de alterações de rochas metamórficas também, ou seja, todas aquelas rochas que sofrem grandes variações de temperatura e pressão geram uma nova rocha metamórfica. E é o que nós chamamos de metamorfismo. Mas pode acontecer de essa rocha sofrer um outro processo, o processo da fusão, que é um processo que acontece em temperaturas muito grandes, em que a rocha passa do estado sólido e vai para o estado plástico, para o estado quase líquido, e se transforma novamente em magma nas profundezas da Terra. Então o processo se reinicia. Como vocês podem ver, é um ciclo, por isso o ciclo das rochas. E essas rochas podem trocar de formas entre si, como vocês veem aqui. Por exemplo, uma rocha metamórfica ela pode sofrer alteração, sofrer erosão e formar sedimentos, que futuramente vão se transformar em rochas sedimentares. Bacana?
Bom, vamos conversar um pouquinho mais sobre os sedimentos. Pessoal, vocês se lembram dos sedimentos, que são importantes partículas na formação das rochas sedimentares, certo? Mas aonde eles se acumulam? O nome da estrutura que recebe esses sedimentos é a bacia sedimentar. A bacia sedimentar são regiões planas e normalmente em formas de bacia, como vocês podem ver na nossa figura, que recebem sedimentos. E da onde esses sedimentos vêm? Normalmente de regiões mais altas, como por exemplo os escudos cristalinos. Então, vejamos aqui um escudo cristalino sofrendo erosão, por exemplo, pela ação do vento. O vento esculpe esse escudo cristalino e as partículas que ele retira são transportadas até o interior da bacia. E aí, conforme essas partículas se acumulam, acontece a formação de rochas sedimentares, que são, como eu disse, as principais reservas de petróleo e gás no mundo. Existem diferentes regiões em que pode acontecer esses processos. Temos aqui os ambientes continentais, os ambientes costeiros e os ambientes marinhos. Vamos ver alguns exemplos dos ambientes continentais. Temos os lagos, os rios. Em outros termos, podemos falar sobre aluvião, sempre entrelaçado ao rio, né? Ambientes desérticos, ambientes glaciais. Esses são ambientes onde pode acontecer a deposição do sedimento e esse sedimento tem uma origem que pode ser, por exemplo, alguma dessas. Esses diferentes ambientes vão promover diferentes formas de deposição. Então, por exemplo, no ambiente continental, um sedimento que é transportado até um lago, ele não vai ser depositado da mesma forma quando ele é transportado, por exemplo, pelo vento. Correto? Muito bom. Já os ambientes costeiros, nós temos os deltas, nós temos as praias, né? Planícies de maré. E nos ambientes marinhos, nós temos os recifes orgânicos, a plataforma continental, margem continental e o mar profundo. Diferentes agentes de transporte geram diferentes tipos de ambientes deposicionais. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Como acontece a formação de uma rocha no ambiente de lago? Bom, é muito importante ter isso em mente. Quando você está depositando um sedimento em um lago, você concorda que o corpo de água de um lago a água é muito mais calma, tem baixa turbulência, então essa deposição acontece de uma forma mais simplificada, não tem tanta ação de outros agentes. E ao longo dos milhões de anos da deposição desses sedimentos no fundo do lago, são formadas essas rochas que recebem o nome de folhelhos. Os folhelhos são produto da deposição de sedimentos em lagos, mas também existem os folhelhos que são produtos de deposição em mares. Então o folhelho pode ter duas origens, tanto a lacustre quanto a de mar. E essa rocha é uma rocha muito importante. Ela é muito importante porque ela é a responsável pela produção dos hidrocarbonetos, que depois serão explorados. Então, um nome muito curioso e importante de ser lembrado: folhelhos. Vejamos agora um outro exemplo, um exemplo de rio. Vocês acham que um ambiente de lago e um ambiente de rio tem a mesma energia? Ou será que um rio é mais turbulento? Um rio é muito mais turbulento porque desloca muito mais massas de água até os oceanos e acontece, inclusive, junto disso, o deslocamento de partículas maiores do que aquelas que são encontradas no lago. Então, a ação dos rios produz uma rocha chamada arenito fluvial. Temos um outro tipo de arenito também que é muito importante, que é o arenito desértico, que é formado pela ação dos desertos, pela ação do vento. Então, quando um escudo cristalino é esculpido pelo vento, os sedimentos que são retirados do escudo cristalino, depositados e depois transformados em rocha, são chamados de arenitos eólicos. Bacana? E os arenitos, eles são também importantíssimos para a indústria do petróleo, porque eles são os responsáveis por acumular os hidrocarbonetos. Por fim, trago um exemplo de uma rocha muito famosa aqui no Brasil. A rocha que estamos falando é o sal. Isso mesmo, o sal é uma rocha, e o nome da rocha, em termos técnicos, é evaporito. O evaporito ele é formado em ambientes restritos, de baixa umidade e com pouca movimentação, então, ou seja, um ambiente relativamente calmo, em que acontece a cristalização de rochas salíferas, de depósitos salíferos. Então, ambientes fechados e restritos
são propícios para a formação de sal. E como veremos a seguir, esse componente pode ser muito importante para a indústria do petróleo. Bom, antes de nos adentrarmos mais como isso acontece, vamos entender duas principais propriedades das rochas sedimentares. A primeira delas é a porosidade. A porosidade é a relação de volumes de vazios e volume total da rocha. Ou seja, pense numa esponja. Uma esponja, ela tem poros, ou seja, quando você joga água nessa esponja durante a lavagem da louça, ela se acumula de água. E o mesmo acontece com as rochas, só que de forma análoga com o petróleo. Então o petróleo ele pode ser acumulado nos poros dessas rochas sedimentares. Bacana? E a permeabilidade? O que é a permeabilidade? A permeabilidade é a intercomunicação entre esses poros. Ou seja, se uma rocha tem uma grande permeabilidade, é mais fácil retirar o petróleo ou o gás dessa rocha. Então, aqui essas imagens ilustram os casos de alta porosidade, ou seja, em azul são os poros e nos tons de marrom são os sedimentos, as partículas da rocha. E na imagem de baixa porosidade, nós vemos muitas partículas e pouco espaço livre, pouco azul. Ou seja, uma rocha com poucos poros, uma baixa capacidade de acumular hidrocarbonetos. Bom, pessoal, eu trouxe aqui para vocês um vídeo muito interessante sobre o ciclo das rochas, que é uma animação que eu recomendo que vocês assistam, e também uma dica de leitura de um livro muito interessante chamado Decifrando a Terra. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre a exploração do petróleo. Espero que vocês tenham gostado. Visitem nossas redes sociais e até a próxima!